vamos iniciar aí o nosso estudo, né? Continuar, na verdade. Para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 20. E nós vamos ainda tratar aqui de um modo mais específico do verso 5 e do verso 6. Mas para relembrar, vamos fazer a leitura aí de Apocalipse capítulo 20, essa última sessão, início da última sessão, né, do livro de Apocalipse. Ele recomeça toda a história de novo, no mesmo período. E aqui, de um modo especial, como é a última sessão, ele vai depois focar um pouquinho mais sobre o juízo e já o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Vamos ler então aí, Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado por estarmos reunidos para estudarmos a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção especial, ó Deus, no estudo de Apocalipse capítulo 20. Para que possamos, ó Deus, segundo a direção do Teu Espírito e mediante a coerência com todos os demais textos bíblicos, buscarmos, ó Deus, a interpretação mais próxima daquilo que o Senhor realmente quer nos ensinar. De modo que possamos ser edificados e preparados, ó Deus, para suportarmos as dificuldades, as lutas, mantendo sempre a esperança de que as promessas do Senhor serão cumpridas rigorosamente. Abençoe a nossa vida, o nosso estudo desta noite. Usa-me, apesar de mim mesmo. É o que clamamos também no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu. Amém. Amém, irmãos. Então, deixa eu só chegarmos aqui no slide próprio. Nós já tratamos sobre o milênio, mencionamos sobre as escolas que tratam aí da possibilidade de um arrebatamento antes do milênio. Tratamos a semana passada sobre a prisão de Satanás e trabalhamos respondendo a última questão. Quem são esses que reinaram, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos? E aí vimos que isso trata esse 1000 anos como é um período que já está sendo realizado. Todos os crentes, desde a primeira vinda de Cristo, já estão reinando com Ele, vivendo com Ele, sendo sacerdote de Deus e de Cristo, e ao mesmo tempo embaixadores, e por isso reinando com Ele durante esses 1000 anos, que é um período que engloba desde a primeira vinda até a segunda vinda, com a diferença de um pouquinho antes, né? Satanás sendo solto, terminando o milênio aí, para a grande tribulação, que é quando Satanás de novo é solto, e aí vem, sabendo que pouco tempo lhe resta, com mais cólera ainda, com mais
raiva ainda com aqueles que têm o testemunho de Jesus e que guardam a palavra de Deus. Lembra que esse dualismo sempre aparece, né? Como nós lemos aqui, né? Vi ainda, versos 4, né? Metade do verso 4. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Se você se comparar com as outras sessões anteriores, sempre vai estar tratando dos crentes nessa forma, né? Os que guardam a palavra e o testemunho. Inclusive lá no capítulo 6, que fala dos mártires, justamente eles foram martirizados por causa da palavra de Deus e do testemunho. Então, está tratando das mesmas pessoas, porque é a visão que nós temos apresentado das sessões paralelas, cíclicas, né? Onde ele conta e reconta em 7 sessões específicas toda a história da revelação aqui dos últimos dias. Então, nós vimos que quem reina com Cristo é justamente os crentes em Cristo. E esses crentes são os mesmos que já passaram pela primeira ressurreição. E aí nós vamos tratar disso. Mas então o que significa essa primeira ressurreição? Então vamos lá. O que é a primeira ressurreição? Sobre essa questão, ainda temos uma divisão relacionada aos que interpretam o Apocalipse de modo literal e os que interpretam de modo simbólico. Aqueles que defendem a interpretação literal, eles usando aqui o verso 5, eles vão dizer assim: o restante dos mortos, e aqui morto para ele é morto físico, não reviveram até se completassem os 1000 anos. E aí vem a primeira ressurreição. Então, na visão cronológica, eles defendem a ideia que a primeira ressurreição só vai acontecer no final dos 1000 anos. Ok? Então, tem que esperar os 1000 anos. Termina os 1000 anos, completa os 1000 anos, acontece a primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição é feita uma distinção entre a ressurreição dos justos, ou dos que foram justificados, dos crentes, e a ressurreição dos não crentes. Então a primeira ressurreição refere-se ao momento da ressurreição física dos crentes, logo após o milênio, porque aí com o milênio você tem o fim de todas as coisas. Então todos os crentes que morreram e que não viveram no milênio, que tinham morrido antes, ressuscitam para entrar no céu, ou no novo céu, na nova terra. Então trata dessa primeira ressurreição. E aí, a segunda ressurreição seria a ressurreição dos descrentes, dos ímpios, que é uma ressurreição posterior e que vai acontecer para o juízo final apenas. Então, os que seguem a linha literal e cronológica aí, eles vão dividir primeira ressurreição e segunda ressurreição, focando apenas a ressurreição física. Ok? E desprezam, de certa forma, a informação bíblica que com o pecado de Adão, todos nós morremos espiritualmente falando. Mesmo que vivos fisicamente, o homem natural está morto espiritualmente. O texto de Efésios vai deixar isso mais claro quando diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Depois nós vamos para lá porque tem alguns termos importantes ali. Mas a ideia é que teve um momento da nossa existência que nós estávamos mortos espiritualmente e em Cristo Jesus nós recebemos a vida. Paulo vai chamar isso aqui de primeira ressurreição, porque nós somos ressuscitados em Cristo ou com Cristo. Então, aqueles que seguem a linha simbólica vão fazer uma distinção da primeira ressurreição e segunda ressurreição, não como eventos de ressurreição física, mas um tratando da ressurreição espiritual, e por isso os restantes dos mortos não foram ressuscitados ou não reviveram até completar os 1000 anos. Os descrentes, eles não vão se converter em momento nenhum. Só vai ter o entendimento deles no final
do período, que é quando Jesus volta em glória e todo joelho, toda língua confessa que ele é o Senhor. E aí eles entendem. Até então, como mortos espiritualmente que estão, eles não reconhecem Cristo como Senhor, o Salvador, o próprio Deus encarnado. Tá? Então vamos trabalhar nessa linha aí para referendar isso. Então vejamos aqui. Para os dispensacionalistas, aqueles que dividem tudo em alianças específicas e dispensações específicas, a primeira ressurreição refere-se à ressurreição dos crentes por ocasião do arrebatamento. E então reinarão os 1000 anos e não passarão pela segunda morte. E a segunda ressurreição, porque se tem primeira ressurreição, tem que ter segunda. Mesmo que no texto não trata aqui da segunda ressurreição, mas o fato de você numerar e nomear uma primeira é porque existe uma subsequente. E isso fica mais vivo ainda pelo fato dele fazer uma distinção com a segunda morte. Se tem uma segunda morte, então tem uma primeira. Tudo bem? Então vamos lá. Para eles, então, a primeira ressurreição é apenas dos crentes, quando do arrebatamento. Esses reinam com Cristo 1000 anos e não passam pela segunda morte. E a segunda ressurreição seria apenas a ressurreição física dos ímpios para o juízo final ou para o julgamento. Vamos ver outras interpretações aí. Entre os que interpretam Apocalipse de um modo simbólico, a primeira ressurreição trata da subida das almas dos crentes para o céu. Logo, a primeira ressurreição seria espiritual. Enquanto que a segunda ressurreição, implícita aqui, seria a física, quando da vinda de Jesus e o arrebatamento no fim do período chamado 1000 anos. Então você tem uma ressurreição espiritual e uma ressurreição física. Essa é a distinção que se faz. Né? Eu defendo uma outra ideia ainda. Uma outra tese. A primeira ressurreição não refere-se ao momento ou do você morre que você vai para o céu. Aí ressuscitou espiritualmente. Você já recebeu vida espiritual quando você se converteu. E não no momento que você é glorificado. Todos os crentes em Cristo que foram chamados, né, alvos da vocação de Deus, no momento em que o Espírito Santo abre o entendimento deles e aplica sobre eles a fé salvadora, naquele momento os meus ouvidos são abertos, os meus olhos espirituais são abertos e eu passo já a viver como um crente, um justificado. Não importa se eu ainda vou demorar mais 80 anos para morrer. Eu já passei por esse processo. Eu já passei por essa experiência. A primeira ressurreição, na minha perspectiva, é a ressurreição espiritual experimentada no momento da sua conversão. Porque você estava morto nos seus pecados e delitos e foi te dado o quê? Vida. Então vamos lá, vamos defender aqui deixa eu defender aqui a minha tese. Então, considerando, primeiro, sendo Apocalipse um oráculo e que devido ao seu gênero literário deve ser interpretado de modo simbólico e não literal, é aquilo que nós temos feito desde o primeiro capítulo. Já provamos que dizer que Apocalipse é simbólico não exclui a realidade apocalíptica. Não estou falando é símbolo, é porque não vai acontecer. Não. Eu só estou dizendo que a nomenclatura, as expressões utilizadas, elas não são literais. Elas tratam de uma situação real que vai acontecer, mas através de elementos simbólicos. Então, por exemplo, quando fala da besta que emerge do mar, não vai sair uma besta do mar. Mas é um símbolo que aponta para uma autoridade das nações, porque as águas em Apocalipse significam povos, as muitas águas.
Então, sair do mar significa uma autoridade que vem dos povos. Então, veja, eu preciso entender o símbolo. Agora, é literal a existência de uma autoridade que vem dos povos como agente de Satanás para perseguir a igreja? Ah, sim, isso é verdade. Agora, o símbolo usado precisa ser decodificado. Então, considerando isso, então o Apocalipse ele precisa ser entendido e interpretado segundo os símbolos que ele mesmo nos apresenta. E o próprio Apocalipse ou as Escrituras vão nos dar a chave ou o óculos correto para a interpretação. Segundo, considerando que o texto em questão refere-se aos eleitos, aos crentes, e que isso ninguém questiona. Né? Que, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, quem que é bem-aventurado e santo? Os ímpios? Não, aqui é crente. Então, ninguém tem dúvida que a primeira ressurreição está sendo aplicada sobre os eleitos, sobre os crentes. Tudo bem até aqui? Terceiro, que os textos bíblicos asseguram que a ressurreição, tanto dos crentes quanto dos descrentes, dos justos ou dos ímpios, será um evento único, tanto para justos quanto para injustos. E estes, no caso dos injustos, para a condenação, enquanto que para aqueles, ou seja, para os justos, para a vida eterna. Vamos ver alguns textos que confirmam essa ideia de que a ressurreição é um evento único, tanto para justos e injustos. Não é separado. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 12. A suma de tudo, né? Lembra lá? Vamos ler. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de quem? Deixa eu esperar você abrir aí, vai. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever dos crentes. De todo homem, seja crente ou não. Se ele não dá bulufas nenhuma do temor a Deus e a sua palavra, o problema é dele, mas é dever dele. Todos os homens devem temer a Deus e guardar a sua palavra. Se ele não teme, se não guarda, está sendo entesourando juízo para ele. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Só dos crentes? De todos. Porque é dever de todos os homens temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então o juízo vai tratar tanto de justos e injustos. Nós sabemos, biblicamente falando, que a diferença é que aqueles que foram justificados em Cristo, na hora do juízo, na hora do julgamento final, vai te apresentar, meu amigo, você tinha todas as práticas necessárias para ser condenado. Mas alguém pagou por ti. Alguém te justificou. Então você não está livre porque você é bom. Você não está livre ou isento do juízo porque você foi melhor do que o outro. Não. Mas porque alguém pagou por você. Mas nós também seremos julgados. A diferença é que nós temos o mediador, o justificador, aquele que fez propiciação pelo nosso pecado, que pagou pelo nosso pecado. E é tão somente por isso que no juízo final nós não seremos condenados, porque estamos debaixo dos méritos de Cristo. Né? Tem um videozinho na internet que fala sobre a graça, que é uma fila, né? As pessoas chegando no céu, e aí tem lá um anjo com um monte de livro lá, e uma balança. E aí, então, cada um que chega,
Fala, tudo bem? O cara pega lá a pastinha dele, o anjo começa a olhar, né? E aí pede pro caboclo subir. Aí alguns lá que trazem, eu fui voluntário, não sei no que, eu ajudei, não sei o que, eu comprei bolacha do escoteiro, fui na festa junina da APAI, né? Comprei canelone da UMP, da IPRA, tal. O anjo tá lá. Aí fala assim, sobe então na balança. Aí o cara sobe na balança, vai lá no bom, dali a pouco, insuficiente. Fala, meu amigo, essas obras aqui não foram suficientes. Condenação. Não, mas eu fiz isso, fui batizado na minha infância. Até engraçadinho. E aí chega um cara, o anjo pega, um talamaço assim, o anjo fala, puxa vida, hein? E só coisa ruim. Nossa, a maior parte da vida você só fez coisa errada? Só no final que eu entendi as coisas. Tá bom. Sobe na balança. Aí na hora que o cara vai subir na balança, aparece o outro autor, né, representando Jesus sozinho. E aí Jesus é que sobe na balança no lugar dele. E aí então o ponteiro vai lá pro suficiente. Aí o pessoal reclama na fila, né? Mas por quê? Não. Aí fala. Foi por graça. Não é por obras da lei. Então, é basicamente isso. Mas nós também seremos julgados. A diferença é que na hora de subir na balança, Jesus vai subir no meu lugar. Basicamente isso. Vamos lá, outro texto. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. O tempo do fim. Vou ler o 1 e o 2 aí. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Veja que isso aqui está em extrema concordância com tudo aquilo que Apocalipse está falando. Grande tribulação, que quem não está escrito no livro da vida não vai. É tudo aqui. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para o quê? Uns para o quê, irmãos? Uns para a vida eterna. E os outros para a vergonha e horror eterno. Então a ressurreição vai ser só de crente? A ressurreição é para aqueles que vão para a vida eterna e aqueles que vão para a vergonha e horror eterno. A ressurreição, na perspectiva aqui de Daniel, é tanto de justos e injustos. Tudo bem? Vamos seguir aí. Vamos entrar no Novo Testamento agora. João capítulo 6. João capítulo 6. Verso 40, vai dizer assim. Eu leio o 39 e o 40, os dois reforçam. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no arrebatamento. Não, eu já coloco aqui como último dia. É lógico, depois dessa ressurreição do último dia, e os que estiverem vivos, segundo Paulo, nós vamos ver aqui mais à frente, serão transformados, não passa pela ressurreição, nem todo mundo vai passar pela ressurreição, porque quem estiver vivo no dia da volta de Jesus, não vai passar pela morte, por isso não precisa da ressurreição, mas terão os corpos transformados.
E aí juntos serão elevados para o céu. Então o arrebatamento é depois da ressurreição e do juízo. É essa sequência que a Bíblia vai nos apresentar. Então Jesus está tratando aqui que vai ressuscitar os seus também no último dia. Atos 17. Atos capítulo 17, o verso é de número 31. Nós estamos aqui vendo Paulo discursando em Atenas, né? E um dos problemas justamente é que eles não acreditavam em ressurreição. E esse aqui foi o ponto que gerou todo o problema. E Paulo vai dizer em Romanos depois que para sermos salvos nós temos que crer, inclusive, na ressurreição, né, de Cristo e também do juízo eterno. Então vamos lá. Então, ele está falando aqui. Vou ler do 29 a 30. Tá bom? Sendo por ação de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Se arrependam. Porquanto estabeleceu 2 dias, um dia, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Quem que é esse varão? Jesus. Ele estabeleceu um dia para julgar todo mundo, justos e injustos. Não é ressurreição separada. Não são julgamentos distintos, separados, sabe lá por quanto tempo. É um evento único. O último dia, irmãos, é um grande evento com várias atividades nesse dia. Dentro das atividades do último dia está o julgamento desse último dia. Mas para julgar, o que vai ter que acontecer com todo mundo? Tem que ressuscitar todo mundo. Porque se vai julgar todo mundo, então tem que primeiro ressuscitar todo mundo. Então, dentro do último dia, várias atividades. Pensa lá. Aniversário da cidade. É o evento. Aí, às 8 da manhã, vai ter um passeio ciclístico. É uma atividade. Às 9 da manhã, vai ter corrida não sei do que. É outra atividade. Às 10 da manhã, vai ter uma missa. Ou um culto ecumênico, que eles gostam muito de fazer isso. É outra atividade. Meio-dia, vai ter uma festa de quitutes. Olha lá, outra atividade. Ou seja, é um evento com várias atividades. O último dia é isso. É um evento com várias atividades. O juízo de todo mundo faz parte. É uma das atividades. Mas para que aconteça o juízo, primeiro tem que ter a ressurreição. De justos e injustos. Para que haja ressurreição, tem que vir Jesus. Jesus tem que voltar. Para que Jesus volte, tem que tocar a trombeta. Ou seja, são várias atividades que vai culminar, obviamente, com o arrebatamento e aí o estabelecimento do estado final. Novo céu, nova terra, vida eterna para os justificados, vergonha e horror, nas palavras de Daniel, para os condenados. Tudo bem? Pensa nessa ideia do evento e as atividades, que aí fica mais fácil de compreender. Então, Paulo disse
que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça através de Jesus Cristo, que já ressuscitou dentre os mortos. Tudo bem até aqui? Pode. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dona Gertrude, na hora que eu cansar de tossir aqui, a senhora tosse aí. Nós vamos revezando aqui. Estamos ensaiados, né, Dona Gertrude? Esse tempo seco no dia, né? Então vamos lá. Romanos capítulo 2, verso 16. Vamos lá, eu vou ler do 12. Diz assim, Romanos 2,12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, sendo eles, ou servem eles, de lei para si mesmos. Estes, os gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, o verso 16 aponta para o fato que todo mundo vai ser julgado segundo o mesmo padrão. Aqueles que tinham a palavra de Deus escrita, a revelação especial, segundo elas. Quem não tinha, segundo a lei de Deus que foi gravada no coração. Num dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará o segredo de todos os homens. Então, o juízo, ou julgamento, e para esse ocorrer a ressurreição, precisa ser, como nós vimos em Daniel e Eclesiastal, de todos os homens, justos e injustos. Tudo bem? Vamos seguir aí então. 2 Timóteo. Segunda Epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo 4:1. Paulo vai dizer assim para Timóteo: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aqui nós temos uma situação que pode ser dupla. Não refere-se ao morto literal, que Jesus vai julgar os que ainda estão mortos. Porque a palavra de Deus em outros lugares já nos diz que vai ressuscitar justos e injustos para serem julgados. Então todo mundo ninguém vai ser julgado ainda na sepultura, apesar que já estão condenados. Mas o juízo vai ser com todos os homens já ressuscitados. Então, quando Paulo diz que ele há de julgar vivos e mortos, aponta muito mais para o fato de ele julgar os que foram vivificados e os que ainda não foram. Ele vai julgar tanto os crentes quanto os descrentes. Quem são os vivos aqui? Os vivos físicos? Também. Por isso que eu falei que é duplo sentido. No sentido que aqueles que ainda não passaram pela morte também vão ser julgados. Em Tessalonicenses, nós vamos ver mais para frente esse texto, esses terão o corpo glorificado. Passarão pela transformação do corpo. Agora, os que morreram
serão ressuscitados. Mas é dúbio também que o julgamento vai ser o julgamento para os que foram vivificados e aqueles que eram mortos espiritualmente. Os dois sentidos aqui têm amparo, justamente porque o apóstolo Paulo vai usar esses argumentos em outros lugares. Vamos ver aqui ainda. 1 de Pedro 4:5. E aí nós vemos Pedro usando a mesma palavra aqui de Paulo, né? Aqui ele está falando daqueles que já foram alcançados por Cristo, que devem então deixar o pecado. E a prática desses gentios, né, que vivem em devassidão e tudo mais. Verso 5 diz: os quais, inclusive esses gentios, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. A mesma ideia da expressão que aponta que quando Jesus voltar, então os que estavam vivos vão ser julgados, os que estavam mortos serão ressuscitados, serão julgados, mas também aponta para a ideia daqueles que o julgamento será tanto sobre os que foram vivificados, como aqueles que permanecem mortos, na perspectiva de não ter passado pela ressurreição ou pela conversão. Tá? Então, as duas possibilidades. E Judas, verso 6. Vemos que não somente justos e ímpios, mas os próprios anjos serão julgados nesse dia. Diz assim Judas 6. E há anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, do dia final, que tem um evento com várias atividades, inclusive o julgamento dos anjos. Tudo bem? Então, considerando, irmãos, que os textos bíblicos asseguram que a ressurreição tem que ser única, porque o juízo vai ser um evento único. Continuemos aí. Considerando ainda que Paulo interpreta a conversão como a ressurreição em Cristo. Vamos ver esses textos. Volta lá para Colossenses capítulo 2. Na cabeça de Paulo, o homem natural está morto. E aquele que foi alcançado pela graça de Deus foi vivificado. Então, a ideia de vivos e mortos pode também apontar para a ideia: os vivos são aqueles que já passaram pela conversão, os mortos são os que continuam na condição natural de mortos nos seus pecados, nos seus delitos. Mas vamos ver, vamos referendar isso. Colossenses capítulo 2, verso 12 e 13. Diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis o quê? Mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu o quê? Vida juntamente com ele, perdoando todos os seus ou os nossos delitos. Então veja aqui que Paulo usa um jogo de palavras para mostrar
que quando nós passamos pela conversão e nos unimos a Cristo, e pelo batismo, significa que nós fomos em Cristo sepultados para o pecado e, consequentemente, em Cristo fomos ressuscitados para uma nova vida. E é nesses termos que ele usa que antes de nós estarmos em Cristo, nós estávamos então mortos nos delitos e pecados. E que, uma vez que nós estávamos mortos pelas nossas próprias transgressões, somente em Cristo é que recebemos a vida. E ele usa aqui a expressão ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que também ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, dentro da visão paulina, a terminologia ressuscitados aponta para a conversão. É um dos pontos que aponta para o fato de que a conversão é sinônimo de ressurreição, ou pelo menos daquilo que eu defendo como sendo a primeira ressurreição. Vamos referendar um pouco mais disso. Ainda em Colossenses capítulo 3 agora, verso 1 a 4. Portanto, se fostes, qual que é o termo aí? Ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Mas veja, Paulo já usa aqui como sinônimo o fato de eu estar ligado a Cristo, ou ter passado pela conversão, de que eu fui ressuscitado juntamente com Cristo. Se isso estiver apontando uma perspectiva futura, então eu não preciso pensar nas coisas do alto, eu posso viver para mim mesmo aqui. Porque a sequência da lógica paulina fala, porque você foi ressuscitado com Cristo, é que você tem que viver a vida aqui morto por pecado. E pensando nas coisas lá de cima. Pensando nas coisas do alto. O que você pensa em fazer a vontade de Deus? O que você pensa em agradar a Deus? O que você pensa? Você foi ressuscitado com Cristo. Você passou pelo novo nascimento, pela conversão. Então Paulo usa a expressão ressuscitado ou ressurreição como sinônimo dessa primeira experiência que temos da conversão, ou seja, de quando nós saímos da morte espiritual para a vida espiritual. Mas, ao mesmo tempo, o jogo de palavras diz e que morremos para o pecado. Tudo bem aqui, irmãos? Então, só estou ainda nos considerando. Vamos lá, Efésios. Volte um pouquinho aí. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler um pouco mais, além do verso 1. Ele, e esse ele aqui está falando de Cristo, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, qual que é a expressão que ele usa agora? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, já nos colocou como sacerdotes do Deus vivo, de Cristo, e
embaixadores do seu nome e por isso reinando com ele. Isso acontece quando? Quando Cristo me deu vida. Quando eu passo da morte para a vida. Isso aqui é o quê? Minha conversão. Então, segundo a utilização dos termos em Paulo, ele usa em vários momentos ressuscitado ou ressurreição como sinônimo do momento da minha conversão. Do momento em que eu estava morto nos meus delitos e que eu recebi a vida. Então, se eu espiritualmente estava morto e agora eu vivo, o que aconteceu? Eu ressuscitei. Porque antes do pecado, Adão espiritualmente estava vivo. Então ele estava vivo e todos nós em Adão estávamos também. Ele é o nosso representante. Veio o pecado, todos nós morremos. Aí na conversão, ele nos dá vida. Ou seja, voltamos à vida espiritual. Se voltamos à vida espiritual que tínhamos em Adão, antes da queda, por isso que Paulo usa o termo ressurreição. Tudo bem até aqui? Então vamos caminhar mais um pouco. Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Ele diz assim, para nós hoje que estamos aqui, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja, Paulo vai usar aqui a ideia da transformação do corpo como um agente da volta de Cristo. Quando Jesus voltar, nós seremos transformados, o nosso corpo físico, que é de humilhação, será transformado, segundo a eficácia e o poder de Jesus, num corpo igual ao corpo de Cristo, que é o corpo glorificado, o corpo da sua glória. Então, na visão de Paulo, há uma distinção entre a vida espiritual e a vida física. Ele diz que se nós estivermos vivos quando Jesus voltar, então o nosso corpo, a parte física, será transformada. Que é algo que ele já vai dizer depois mais à frente lá em Tessalonicenses também. Mas há uma distinção então entre vida espiritual e vida física. Quando nós aplicamos Efésios 2:1 sobre a sua vida, ele vos deu vida estando vós mortos. O seu corpo já foi glorificado? Não. Você só passou pela ressurreição espiritual. Ninguém é glorificado na conversão. Mas nós recebemos vida. Por isso é novo nascimento. Por isso que é usada a expressão novo nascimento. A conversão é nascer de novo. Ou, como Paulo usa, ser ressuscitado. Então, esse é um dos pontos, tá? Estou fazendo as considerações, apesar que você já está inclinado aí a dizer, não, pastor, realmente, parece que a primeira ressurreição refere-se à ressurreição espiritual. Aí nós temos outras considerações ainda. Quinta consideração. Que somente sobre os convertidos a segunda morte não tem autoridade. Lá em Apocalipse diz que aqueles que passaram pela primeira ressurreição, a segunda morte não lhes fará dano. E qual que é a segunda morte? Mais uma vez a distinção. Se você morre hoje, é morte física. A segunda morte é a espiritual, é a condenação. Quem passou pela primeira ressurreição, ou seja, a conversão, não tem a segunda morte, não tem a condenação. Essa é a lógica apresentada. Então, se eu tenho
A primeira, eu posso passar até pela morte física, mas não vou passar pela segunda morte, que é a morte espiritual. Tudo bem? Vamos ver alguns textos aqui. Mateus 10, 28. Jesus fala assim, estimulando os seus discípulos, que seriam todos mártires, né? Não temais os que matam o quê? O corpo. E não pode matar o quê? A alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então há essa distinção entre a parte física e a parte espiritual. O problema não é a parte física, o problema é a parte espiritual. A primeira ressurreição trata da ressurreição espiritual. Quem passa por ela, mesmo que morra, está vivo. Não é isso que Jesus vai falar? Então, aquele que passou pelo novo nascimento, que passou pela primeira ressurreição, mesmo que morra fisicamente, não vai receber a segunda morte, que é a condenação. Ele estará vivo, receberá a vida eterna. Faz sentido agora ou não? Tá. Vamos ver Lucas 12. É a repetição, né? Vamos ler o verso 4 e o verso 5, que é a repetição lá de Mateus. Porém, num outro contexto. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, nosso Deus é aquele que tem autoridade sobre a vida física e sobre a vida espiritual. Tá? E somente então os convertidos não passarão pela segunda morte, ou a condenação. E mesmo que morram fisicamente, têm a garantia da vida eterna. Então, considerando esses 5 pontos, eu concluo e defendo que a primeira ressurreição mencionada em Apocalipse 20 refere-se à ressurreição espiritual de todo crente, e não à subida da sua alma. Nem muito menos refere-se à ressurreição final só dos crentes, como defendem os dispensacionalistas. O convertido já reina com Cristo hoje. Ele é embaixador de uma pátria celeste que já existe hoje. Nós somos ressuscitados, foi tirados da morte espiritual, para reinarmos com Cristo agora. E já para pensar nas coisas do alto aqui e agora. Para buscar a santidade agora. Para buscar a vida com Deus agora. Como representante deles, como sacerdócio real e como embaixadores. Veja mais esses 2 textos. 2 Coríntios 5. Segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 5. O verso é de número 20. Falando aqui do Ministério da Reconciliação, ele diz no verso 20, de sorte
que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, já fiz essa brincadeira contigo, né? Não existe embaixador se não houver reino ou nação. Não existe. Se a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus, em Cristo, para pregarmos a respeito do ministério da reconciliação hoje, é porque o reino já existe. Né? Aquela brincadeira, né? Vai lá no Itamaraty lá e pede lá, entra lá e fala assim, eu vim aqui fazer um protocolo solicitando aqui um terreno em Brasília aqui para construir a embaixada. Eu sou o embaixador. Aí o cara lá, o atendente da Itamaraty, vai falar, mas de que nação, de que país, de que reino? Não, não existe ainda. Não existe. Mas eu já sou embaixador. Meu amigo, não tem como você ser nomeado embaixador se não existir primeiro a nação. Não tem como. E se a Bíblia te chama de embaixador, é porque o reino já é real. Não é visível, não é deste mundo, como o próprio Jesus mesmo diz, mas é um reino real. E ele já reina. E nós somos chamados para reinar com ele. Agora, quem que vai reinar com ele? Enquanto esse período aí, para pregar aos homens que se reconciliem com Deus. Quem que vai reinar com ele? Os crentes. Nós, os convertidos. Ou usando a expressão de Apocalipse, os que passaram pela primeira ressurreição. Esses vão reinar com ele. Então, por isso que eu defendo que primeira ressurreição refere-se à ressurreição espiritual, que é sinônimo da minha conversão, da minha regeneração, do meu novo nascimento. Vamos lá, Efésios 6. Efésios capítulo 6, verso 20. Paulo, né? Dizendo, pedindo oração para que ele tenha intrepidez na pregação do Evangelho. E no verso 20 ele diz, pelo qual sou o quê? Embaixador, só que estava preso, né? Embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo já se apresenta como embaixador. Por quê? Porque é um reino que existe. Nós já estamos reinando com Cristo hoje. Nós não estamos esperando o milênio chegar para começar um reino. O reino já existe, por isso que você é embaixador. E você só é embaixador porque você passou pela primeira ressurreição, que é a sua conversão, porque senão você não seria embaixador de Cristo. Então, essa é aquilo que eu tenho defendido, que a primeira ressurreição não refere-se à ressurreição lá no fim só dos crentes, que não se refere à subida das almas dos crentes, quando eles morrem, mas sim o momento da sua conversão, do seu novo nascimento. Como Paulo usa a expressão como os ressuscitados. Tá bom? Eu fiz um quadrinho aqui para que a gente possa talvez aí visualizar melhor. 3 colunas. Então a primeira coluna aqui, o ato propriamente, primeira ressurreição, segunda ressurreição, primeira morte, segunda morte. O significado de cada ato e quem experimenta cada ato. Então vamos lá. Primeira ressurreição, dentro daquilo que eu tenho defendido, tem um significado espiritual. É sinônimo da minha conversão. E a partir desse momento eu começo a reinar com Cristo. Quem que passa pela primeira ressurreição? Somente os eleitos. Os mortos não vão passar por ela. Vão esperar todo o processo do milênio para depois eles passarem por por entendimento e reconhecimento. Só que aí já é tarde demais, é só para o juízo. Não tem mal o que fazer.
É só um reconhecimento da glória de Deus, mas para receber a justa punição sobre eles. É diferente da nossa ressurreição ou primeira ressurreição. Tá? Outro ato, a segunda ressurreição. Essa é física. Trata da ressurreição física, lá no último dia, para o juízo. Segundo os textos que nós lemos, quem que passa pela segunda ressurreição? Tanto os crentes como os descrentes. Se você morreu aqui durante esse período, no último dia você vai ressuscitar. Não importa se você é crente ou se é descrente. E todos nós passaremos pelo juízo. Só que, como Daniel diz, um vai ser ressuscitado para a vida e o outro vai ressuscitado para a vergonha, para a condenação. Tudo bem? Mas a segunda ressurreição, que é aquela final lá, no último dia, todo mundo passa. A primeira, só os eleitos, que foram alcançados pela graça de Deus, vendo Jesus nos dar vida, quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Tudo bem? Vamos lá, terceiro ato. Né? A primeira morte seria a morte física. Quem é que passa por ela? Todos, com exceção daqueles que ficarem até o último dia. Em especial os crentes no arrebatamento. Então vai ter crente que não vai morrer? Vai. Por isso que Paulo vai dizer, nós vamos ver o texto de Tessalonicenses daqui a pouquinho, que diz que esses serão transformados. Você pega 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dar então uma certa descrição desse corpo incorruptível. Tudo bem? Então, essa é a morte física. Tanto o crente como o descrente passa por ela, com exceção daqueles que ficaram para o arrebatamento final. E o último ato aqui, que é descrito em Apocalipse, a segunda morte, quem passa pela primeira ressurreição não passa pela segunda morte. Porque é a morte espiritual, é a morte de condenação eterna. Somente os não eleitos é que vão passar por ela. Porque quem passou pela primeira ressurreição, diz o texto, não experimentarão a segunda morte. Pode até morrer fisicamente, mas não vão passar pela condenação eterna. Pois não, dona? É a condenação, é o que vai para o lago de fogo. Tá? A consequência da segunda morte é a condenação eterna. Por isso, aquele que foi vivificado em Cristo, né, que é crente, justificado em Cristo, mesmo que morra, João vai dizer isso, né, mesmo que passe pela morte física, estará vivo, não passará pela condenação eterna. Afinal de contas, Jesus é a ressurreição e a vida, é isso que ele vai dizer lá, do episódio lá da ressurreição de Lázaro. Né? Então, irmãos, tentando traduzir aqui, dentro da perspectiva simbólica, usando a chave, os óculos que a própria palavra de Deus nos traz. A primeira ressurreição refere-se aos ressuscitados em Cristo, aqueles que passaram pela conversão. Esses não terão o dano da segunda morte, não serão condenados. E porque passaram pela primeira ressurreição, reinarão com Cristo os 1000 anos. Serão embaixadores, serão sacerdotes, povo de propriedade exclusiva. Desde já, desde agora. Né? Aquilo que a gente tem batido na tecla. Pastor, quando que vai começar o Apocalipse? Você está atrasado, já começou lá desde a primeira vinda de Cristo. Agora, se me perguntar, pastor, quando começa a grande tribulação? Aí eu não sei. Sei que está mais perto do que nunca, mas não sei. Tudo bem? Vai lá para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4. Para a gente ainda fundamentar um pouco mais essa situação aqui. Falando daqueles que já morreram fisicamente e são crentes, né? Então,
1 Tessalonicenses 4,13 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui sinônimo daqueles que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Nós não vamos para o céu primeiro, nós vamos esperar a ressurreição deles. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com quem? Com quem? Que eles? Com os ressuscitados. Isso, por isso que é eles e não ele. Porque se fosse com eles, você poderia dizer, nós somos arrebatados com Cristo somente. Não, nós vamos ajuntar com eles. Eles quem? Os que eram cristãos e morreram, e que antes do arrebatamento foram ressuscitados, para juntar com os que estavam vivos aqui, e aí você precisa lá de 1 Coríntios 15, para entender que seu corpo vai ser transformado, para então poder subir juntos com todo mundo. Então nós não vamos preceder, né? O que eu digo? Não precederemos os que dormem. Eles vão ressuscitar primeiro, porque é a ideia de que da coisa. Então nós estamos, Jesus voltou lá, olha, Jesus está voltando. E agora? Nós vamos subir já? Não, meu amigo. Tem que ressuscitar a turma. Porque nós vamos subir juntamente com eles. Então há a ressurreição. É lógico que Paulo não está fazendo aqui a agenda do evento. Ele não põe todas as atividades aqui. Vai ter o juízo, que está aqui embutido. Tá? Que outros textos vai fazer alusão. É possível você pegar e ter a programação completa do último dia? Não é possível. Só que isso não vai estar num único texto. Você vai ter que pegar vários textos. Mas basicamente, tocou a última trombeta. Jesus vem em glória. De modo que todo mundo vê. Ok? Todo mundo reconhece a sua glória. Maravilha. A ressurreição. E como nós vimos, não é só dos crentes. É dos crentes e dos descrentes. É que o foco aqui de Paulo é trazer um consolo para a igreja que estava vendo os crentes morrendo por conta da perseguição. Então o foco dele aqui é só os crentes. Mas nós vimos em outro texto que a ressurreição é dos dois. Há o julgamento. Há a transformação, né? Primeiro. Corta. Aí há o julgamento. Feito o julgamento, aí há o arrebatamento para estabelecimento do novo céu e da nova terra, e enquanto aqueles que foram condenados são levados para o lago de fogo e enxofre para a condenação eterna. Então, dá para você saber lá como vai ser o cronograma do evento. Dá, mas não vai estar tudo num único texto. Você vai ter que juntar tudo e aí colocando em ordem. Tudo bem? O que mais, então, ele fala aqui? Ó. Então, depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, aí o estabelecimento do estado final. Estaremos para sempre com o Senhor. E aí o objetivo dessa fala de Paulo, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então a primeira ressurreição, irmãos, não é essa aqui, ressurreição dos crentes quando da volta de Jesus. Aqui é a segunda ressurreição. Todo mundo vai ressuscitar. Para comparecer diante do juiz de Deus e depois ser elevado juntamente com aqueles que foram justificados para se encontrar com o Senhor e aí ir para o estado final do novo céu e da nova terra. A primeira ressurreição já aconteceu quando do seu chamado, da sua vocação, no momento da sua conversão, do novo nascimento,
Por isso que você, depois que passa pela conversão, se torna um embaixador do reino. Começa a reinar com Cristo e a ser sacerdote de Deus e do próprio Cristo. Dúvidas? Corpo glorificado. Já na ressurreição já acontece. Uhum. Então, então, você não tem nada na Bíblia explicitamente dizendo que não vai ter ou que vai ter. A ideia é que você vai ter um corpo incorruptível. Talvez aí esteja a explicação para os condenados como um corpo que não morre mais. Tá? Então, se eles vão passar pela condenação eterna, se fosse um corpo natural, o que aconteceria? Então, eles vão ter um corpo incorruptível. Não vão passar pela glorificação desse corpo. Porque a glorificação é o estado desse corpo incorruptível estar agora capacitado por Deus para entrar na glória. Não tem o porquê do ímpio ser glorificado. Mas dele receber um corpo também incorruptível, há uma possibilidade. Tá? Apesar que isso são conjecturas. Tem muita gente que defende, inclusive, o fato de que não haverá condenação eterna para toda a eternidade, justamente porque o ímpio não passa por esse corpo transformado. Então, você vai encontrar teólogos que vão dizer, não, eles vão ser condenados, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, mas isso em algum momento vai ser aniquilado, não existirão mais. Vão ser aniquilados. Tá? Porque eles não vão ficar sofrendo a eternidade. E um dos argumentos é porque eles não vão passar por esse processo de ter um corpo transformado, um corpo natural. Você joga na fornalha lá, lago de fogo e enxofre. O que vai acontecer? Vai acabar. Então, aponta para essa ideia do aniquilamento. Só que as Escrituras nos dão base suficiente para dizer que a condenação eterna será eterna. Né? Agora, se porventura acontecer, ninguém vai ficar bravo também se acontecer. Né? Você não vai ficar lá no céu assim, tinha que estar lá queimando. Não, você está santo, glorificado. Então, ninguém vai estar nessa perspectiva. Mas a Bíblia nos dá indícios de que da mesma forma que a vida é eterna, a condenação também é eterna. São coexistentes aí. Tá? Agora, em relação da deficiência como consequência do pecado, né, consequência natural do pecado, o corpo glorificado ou transformado ou incorruptível, obviamente que toda a influência e os prejuízos que o pecado trouxe sobre a criação, inclusive as deficiências físicas e tudo mais, isso vai ser retirado. Né? Então, é aquilo que eu brinco, né, com o pessoal, pastor, mas o meu nariz vai ser mais bonito? Eu falei, se o seu nariz é consequência do pecado, se o seu nariz feio é consequência do seu pecado, então ele vai ser melhorzinho. Agora, se não, meu amigo, é isso aí mesmo. Aí tem algumas outras perguntas que surgem, né? Estilo daquela lá, se Adão tinha um umbigo. Pastor, com que idade nós vamos ressuscitar? Na idade que morreu? Então eu quero morrer jovem, eu quero ficar a eternidade inteira sem ruga.
Né? Ou vai ser tudo criança, pastor? Ou vai ser na idade de Cristo, porque diz que a semelhança é o corpo de Cristo. Então vai ficar todo mundo com 33 anos. Nós não temos nenhum parâmetro aqui para dizer o que vai ser e o que não vai ser. Deus, na sua grandeza, sabe como vai ser. Apesar que para muita gente voltar aos 33 anos já seria maravilhoso. Agora, para quem é mais novo, falando, não, eu vou pular 10 anos. Né? Então, mas não sabemos. Outra questão que tem muita, nós vamos tratar isso mais para frente, mas tem muito dúvida, é aquela questão, mas e o texto que diz que nós seremos como anjos? Ali você tem que fazer uma exegese um pouquinho mais detalhada, porque o contexto que foi apresentado para Jesus é nesse contexto talvez intermediário, e não um contexto de novo céu e nova terra. Né? No céu, serão como anjos. É o que acontece agora lá. As almas que estão lá no céu são como anjos. Não tem gênero, no sentido, né, de casamento. Tal. Eles estão aguardando o dia final. Então, aí há a possibilidade de você entender aquela fala de Jesus, serão como anjos, na perspectiva desse período intermediário, onde você tem céu e inferno, e não no estabelecimento final de novo céu e nova terra. Que aí é diferente, porque aí terá corpo, né? O corpo à semelhança de Cristo. E se você pensar no corpo semelhante de Cristo, você tem a perspectiva de que é um corpo tangível, só que ao mesmo tempo entra num lugar que está fechado, que se movimenta de Jerusalém para Galiléia instantaneamente, só que ao mesmo tempo come um peixinho assado com mel. Então tem muitas coisas que vai ficar na perspectiva só na hora para a gente saber. Né? Só na hora para saber. Mas o que a Bíblia nos garante é que esse corpo corruptível não herdará o reino dos céus. E para que a gente entre lá, então a gente terá que passar ou pela ressurreição final, que já transforma o nosso corpo, ou, se estivermos vivos na época, por essa transformação desse corpo incorruptível, conforme Paulo vai tratar em 1 Coríntios 15. Depois, se quiser dar uma lida lá, fica à vontade. Tudo bem? Tá bom. Hoje nós vamos parar por aqui, irmãos. Semana que vem a gente pega do verso 7 até o verso 10, que vai falar do fim do milênio. E aí vamos tentar, então, dentro dessa linha de interpretação que estamos apresentando, identificar o que significa o fim do milênio. Depois você vai ver que na sequência aqui nós vamos falar sobre o juízo de Deus e o capítulo 21 sobre o estabelecimento do novo céu, da nova terra, da própria igreja, e mostrando aí o estabelecimento desse estado final, que é o grande finale de toda a obra redentiva do Senhor. Tudo bem?